Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Pessoal, vamos continuar o nosso estudo bíblico do livro de Gênesis. Nós estamos agora no capítulo 3, versículo 6, parte B. Então, só para recapitular o que a gente viu até agora, nós vimos que Adão e Eva estavam no Jardim do Éden e Deus tinha dado para eles um mandamento, para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles podiam comer de qualquer outra árvore do jardim, menos dessa. E aí a gente viu já as estratégias do inimigo em forma de serpente para enganar a Eva, e a gente estava nesse momento, né, em que Eva olhava aquele fruto e ela pensava se ela iria comer ou não. Foi aí que a gente parou e a gente vai para a parte B desse versículo que diz assim. Tá falando de Eva, né, e diz: ela tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Gente, este foi o pior momento da história da humanidade. Todas as consequências do mal, todo o nosso pecado são consequências reais deste dia, deste momento. Esse foi o primeiro pecado da humanidade. Então, obviamente, hoje a gente vai continuar falando do pecado. Nós vamos ter 3 lições nesse vídeo aqui. E a primeira lição que eu queria falar para vocês é que nós precisamos odiar o pecado. Não tem como um cristão ser indiferente ao pecado. Não tem como nós convivermos com o pecado e estar tudo bem. Nós, como cristãos, precisamos odiá-lo. Gente, o pecado na nossa vida, ele não tem que ser tratado como uma gripe, ele tem que ser tratado como um câncer. Ele é algo terrível que vem para matar. O salário do pecado é a morte. Esse é o tão ruim que é o pecado. Nós não podemos ser indiferentes a ele. Lá no livro de Salmos vai estar escrito assim, que Deus odeia os que praticam o mal. Em João, no capítulo 3, vai estar escrito assim, que aquele que pratica o pecado é filho do diabo. Gente, isso faz a gente refletir. O pecado é um assunto sério ou não é? A gente tem que tratar esse assunto dentro da igreja ou não tem? As tentações existem, o inimigo está ao nosso derredor, nos tentando e querendo fazer a gente cair exatamente como ele fez com Eva, como ele fez com Davi, como ele fez com Abraão, como ele fez com Jesus. Só que desses, o único que não caiu foi Jesus. Mas é um assunto sério, nós não somos imunes ao pecado e nós temos que entender que se nós temos o caráter de Deus em nós, assim como ele odeia o pecado, como a natureza de Deus não pode conviver com o pecado, não pode se aproximar do pecado, assim nós temos que aprender a odiar o pecado, a ver o pecado como um câncer, como algo terrível, algo nojento, porque é exatamente isso que ele é. Mas aí a gente chega numa pergunta, né? Como eu posso odiar o pecado se eu nem sei o que é pecado? O pecado de Adão e Eva foi comer uma fruta. Que pecado que é comer uma fruta? Gente, o pecado deles não foi comer uma fruta. O pecado deles foi desobedecer a ordem de Deus. E Deus, sim, deixou um monte de coisas que nós podemos fazer ou não fazer. Isso é chamado de a lei de Deus. E lá em 1 João, no capítulo 3, o pecado é descrito como a transgressão da lei. Ou seja, todas as vezes que Deus mandou fazer algo e nós não fazemos, ou todas as vezes que Deus mandou não fazer algo e nós fazemos, isso é transgredir a lei de Deus. E isso, portanto, é pecado. A lei existe para nos mostrar aquilo que é pecado. Gente, mas o pecado ele vai muito além disso, sabe? Em outros momentos, a Bíblia vai falar assim, que todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, já comete pecado. Quantas vezes nós sabemos que nós temos que fazer o bem para alguém e nós não fazemos? Isso já é pecado. E lá em Romanos a situação fica mais difícil ainda, porque está escrito assim que tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Ou seja, a Bíblia nos faz refletir que o pecado não é simplesmente aquilo que está escrito na lei. O pecado vai além. O pecado vai nas intenções do coração. O pecado vai nas intenções da nossa mente. Então não faz sentido algumas discussões que a gente tem
sabe? É pecado ou não fazer tatuagem? Vamos analisar o versículo A, versículo B, versículo C. É pecado ou não é colocar um piercing? Vamos analisar esse trecho, esse trecho, esse trecho. Gente, muitas coisas não vão estar escritas na Bíblia e nem por isso elas vão ser pecado ou vão deixar de ser pecado. Não está tudo descrito ali, era outra cultura, outra realidade. Então, como é que nós sabemos se as coisas da nossa realidade são pecado ou não? É muito simples. De novo eu falo, vamos analisar as intenções do coração. Para que você está fazendo isso? Ou por que você deixou de fazer isso? Muitas pessoas podem pecar, inclusive orando, inclusive estando na igreja. E Jesus falava disso, falava para os fariseus que eles oravam em voz alta para que as outras pessoas vissem eles orando, para que as outras pessoas se admirassem com eles olhando, com as palavras que eles usavam, com a devoção que eles tinham a Deus. Ou seja, mesmo orando, mesmo dentro da igreja, você pode estar pecando. Se você vai louvar na igreja, mas a intenção do seu coração é que as pessoas vejam o quanto a sua voz é bonita, querida, você está pecando. E nisso entram todas as outras perguntas. Para que você quer fazer uma coisa? Sabe, é pecado ou não é pecado usar shorts? A princípio, parece que não é pecado usar shorts, gente. É uma roupa normal na nossa cultura. Dadas as devidas proporções e sendo uma roupa decente, não é pecado usar shorts. Mas pra que você vai colocar esses shorts? Se você vai colocar porque tá calor e cabe usar um shorts, ok, tudo bem. Sua mente está ok diante de Deus. Mas se você vai colocar esses shorts para mostrar para alguém o quanto as suas pernas são bonitas, estão bronzeadas, você está pecando. Você está querendo criar em outra pessoa um desejo por você. E isso é pecado. Isso é uma intenção errada no seu coração. Entendem? Isso vai para tudo. E a gente para de ficar com essas pequenas discussões. Se A ou B é pecado, se fazer isso ou aquilo é pecado, isso glorifica a Deus. Você vai pintar o seu cabelo por quê? Porque você acha que precisa? Porque você está se sentindo mal? Ou porque você quer ser a mais linda do ambiente? Depende das intenções do seu coração. Se as motivações do seu coração são orgulho, soberba, querer se aparecer mais, querer gerar em outros um desejo por você que essa pessoa não deveria ter, querer mais prestígio, todas essas intenções suas que não são glorificar a Deus, são pecado. E a gente chega na nossa segunda lição de hoje, que é que você é pecador. Você é muito pecador. Se você olhar para você, para suas próprias atitudes, para os seus próprios pensamentos, para suas próprias intenções, você precisa reconhecer que você é o pior pecador que já pisou nessa terra. Nós cristãos precisamos ter essa visão de nós mesmos, sabe? O quanto nós somos miseráveis, o quanto nós somos sujos, porque quanto mais nós nos aproximamos da santidade de Deus, mais nós vemos em nós a sujeira e a podridão que existe no nosso coração. Isso é uma necessidade para o ser humano. Entender que nós somos pecadores, que o nosso coração é mau, que o nosso coração é voltado para o mal. E a Bíblia vai falar isso várias vezes. Eu não vou ser extensiva ao mostrar isso, mas a Bíblia vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outro momento, a Bíblia vai falar assim, que se você consegue obedecer a toda a lei, todos os mandamentos, mas você erra em um, você é culpado de quebrar a lei integralmente. Sabe o que quer dizer isso, meu querido? Se você sempre foi a pessoa mais boazinha da face da terra, mas algum dia você mentiu, você é igualmente culpado de assassinato e adultério. Você é culpado de transgredir a lei como um todo. A Bíblia nos nivela por baixo, Deus nos nivela por baixo. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Essa é a nossa realidade como ser humano. Nós somos pecadores, nós somos lixo, nós não somos nada. O nosso coração odeia a Deus, o nosso coração quer se afastar de Deus e correr para o mal. Essa é a realidade do ser humano. E se você não está convencido de que você é realmente mal, assim, imagina só se nós pudéssemos pegar um vídeo de tudo aquilo que já passou na sua mente alguma vez e nós colocássemos para que todas as pessoas que te conhecem pudessem assistir. Será que nós iríamos ver uma pessoa linda, pura, plena?
Ou será que nós veríamos orgulho, ignorância, intolerância? Será que a gente não veria tudo isso? Uma pessoa que julga os outros, que se acha melhor do que os outros? Porque você é assim e eu sou assim muitas vezes. E nós teríamos vergonha daquilo que nós pensamos. E toda vez que nós pensamos nessas coisas, nós pecamos. Nós somos pecadores e nós herdamos isso de Adão. Mas é nesse cenário de caos, é nesse cenário de desesperança, de você entender que por você está no fundo do poço. Mas é aí que a gente vem para nossa terceira lição, que é: você é santificada. E isso parece que faz um contraste, né? Contradiz com tudo aquilo que eu disse antes. Mas a Bíblia vai deixar muito clara que, como por meio de um homem que foi Adão, a morte entrou no mundo, e a morte para todos, e o pecado para todos, também por meio de um único homem, a salvação, a justificação e a graça entrou no mundo, que foi através da pessoa de Jesus Cristo. Então, se nós estamos em Jesus, se Jesus está em nós, nós somos perdoados, nós somos santificados. Aquele pecado que é nosso, o pecado que nós cometemos, a morte que nós merecemos, ela foi imputada a Jesus. Jesus morreu e pagou o preço que eu e você deveríamos ter pago. E aí Deus fala que não há mais condenação para quem está em Cristo. Todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tira de nós esse peso do pecado, esse fardo pesado do pecado, essa culpa. Deus tira de nós e Ele nos faz novas pessoas. E Ele vai dizer que nós não somos mais escravos do pecado, que nós não precisamos viver na prática do pecado. É claro que o cristão peca, nós caímos muitas vezes, nós erramos no dia a dia, mas como eu disse que nós odiamos o pecado, nós aprendemos a odiar o pecado quando a gente peca. Aquilo gera em nós um sentimento de arrependimento genuíno que vai nos trazer uma mudança de vida, uma vida nova a cada dia, para que a cada dia mais a gente tenha um caráter e uma vida parecida à de Cristo. Então, o que eu queria falar para vocês é que nós precisamos entender todo esse cenário, o quão ruim é o pecado, que ele é terrível, que Deus odeia o pecado, que Deus não pode conviver com o pecado e que por isso nós também não podemos. Mas que nós somos pecadores, essa é a nossa natureza, e a nossa natureza ainda hoje, nós pecamos e o nosso coração continua sendo ruim, o nosso coração continua sendo mal, mas nós como cristãos vivemos nessa luta dia a dia contra o nosso pecado, porque o Espírito Santo que está em nós nos convence do pecado, o Espírito Santo que está em nós nos transforma, e Jesus veio para que nós mudássemos de situação, de pecador para santificado. Essa foi a nossa mudança quando nós aceitamos a Cristo e Ele passou a fazer parte de nossa vida. Todo aquele título de pecador, destruído, fracassado é mudado para um título de santificado, amado, restaurado. É assim que nós temos que viver a nossa vida, mas estarmos de novo sempre atentos, nunca indiferentes ao pecado, nunca. A Bíblia continua dizendo para nós cristãos: aquele que está em pé, vigie para que não caia. Fujam da aparência do mal, Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não sejamos indiferentes ao pecado. Ele é uma coisa muito ruim, sempre vai ser, mas vamos entender que nós temos do nosso lado aquele que tomou para si as nossas dores, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele, pelas pisaduras de Jesus, é que nós somos sarados, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha pra gente saber. Escreve aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm a mesma visão de pecado que eu tenho, se vocês têm uma visão diferente também, a gente pode conversar. Eu gosto muito quando vocês colocam os comentários aqui. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e até a próxima. Tchau, tchau!